Aí tá o pessoal pode dar uma olhada no Gênesis 3 aí. Isso, deixa eu ver se eu acho ali. Serpente Ah lá, e astuta. disse o Senhor Deus, Qual que né? é o número? O 22. 22, tá. Senhor Deus ali, o Senhor é Yahvé, né? E Sei. Deus é Elohim. Então, e disse O Senhor o Deus. Senhor Deus: Eis que o homem é como um de nós, Ah, sabendo o bem e o mal. Agora, agora, pois, para que pois. não estenda a sua mão e tome também da árvore da vida e coma e viva para sempre. Portanto, o Senhor Deus o lançou Mas ele, do jardim. mas o que eu entendi é que eles já comiam essa árvore da vida. Eles só foram impedidos agora que eles comeram do conhecimento do bem e do mal de continuar comendo, é isso? Olha, Ou eles não comiam? isso não fica Não totalmente, fica claro. não fica totalmente claro, porque a gente tem depende de como que a gente entende a árvore da vida, se ela dá vida enquanto você come, É, ou se comeu você é imortal para sempre. entendi. Porque se for comeu e é imortal para sempre, eles não comeram, não Exato. comiam. Agora, se você vive enquanto você come, o que estaria acontecendo é uma restrição, né? Não é que eles eram imortais e deixaram de ser imortais. É que eles tinham acesso à fonte da vida de forma direta, e agora eles estão afastados dessa fonte da vida. Que pode também ter uma metáfora em relação a Deus, né? Se afastaram de Deus, se afastaram da vida eterna, que é Deus, né? Sim. Então, os deuses, eles dão. Então, você tem os deuses que garantem que o parto vai ser bem sucedido. Mas não é estranho ele será como um de nós, Deus falando, um de nós, Deus, se ele é único? Então, porque originalmente não é. No contexto, os contextos mais antigos em que o povo que produziu a Bíblia viveu, e mesmo enquanto a Bíblia estava sendo produzida, existiam outros seres celestiais. Sim. Esses seres celestiais, hoje, numa teologia mais recente, a gente chama de anjos, algum deles, chama de demônios, alguns deles, e chama de Deus, só um. Mas essa não é a regra para a antiguidade. Eles chamavam todos esses seres de deuses. Entendi. Inclusive, a palavra anjo originalmente significa mensageiro, né? A palavra anjo, quando ela aparece Malak. na Bíblia, é malar, que significa mensageiro, e ela é até usada para se referir a pessoas humanos também. Tipo, você tem um mensageiro, tipo, um funcionário de alguém que serve como mensageiro, ele é chamado de malar. E é chamado de angelos, no grego, de onde vem a palavra anjo do português, né? João Batista, por exemplo, no Novo Testamento é chamado de angelos. Não está chamando ele de anjo, está chamando de mensageiro. Só que, aos poucos, porque é isso, história é isso também, né? As coisas mudam. A forma de pensar muda, e quando a gente lê um texto no ano 2000, a gente já não tem mais, as palavras já mudaram, várias coisas mudaram. Você está tentando ler um texto do ano menos 2000, né? De 4.000 anos atrás, você vai perder muita coisa aí nesse processo. Mas então, os anjos, originalmente, esse termo malar, eram uma categoria de seres celestiais que funcionavam como uma espécie de funcionários da corte celestial. Certo. Que é plural, é repleta de seres. Tem inclusive um conceito muito importante que é recorrente na Bíblia e fora dela também no contexto do Antigo Oriente Próximo, que é a ideia de conselho divino, a assembleia divina. Mas eu posso até trazer uns trechos depois que é bem interessante isso. Mas então, quando você vai para outro lugar, vamos para Ugarit, que se puder pegar o mapa lá de novo, aquele mapa do Aquele que a gente usou? Tá. Porque uma coisa interessante para gente falar sobre os outros deuses é que quando a gente tem o texto da Bíblia, a gente tem textos escritos por um povo específico. Né? Olha lá. Isso. E aí esses textos falam de Baal, falam de Asherá, falam de Marduk, falam de vários deuses que não são deuses que eles defendem. Pelo contrário, são meio que os vilões. Né? Só que tinham povos que adoravam esses deuses. Ou até colocados como demônios, né? Como... Muito tardiamente, essa ideia de demônios pode chegar lá depois. Porque hoje em dia é visto como demônio. Moloch, Baal, tudo é demônio, né? Isso. Mas originalmente, a própria Bíblia, eles são chamados de deuses, né? De Elohim. E eles eram os deuses de outros povos. Então, ali em Ugarit, né, na Síria, ali perto de Alepo, perto de onde está a ilha de Chipre, ali, a amarelinha, se você vai mais para o leste, na costa está escrito Ugarit. Tá. Essa cidade é importantíssima, né? Hoje chama Ras Shamra, mas na época era o reino de Ugarit. Ela é importantíssima porque esses caras, eles adoravam Baal, adoravam Asherá, e adoravam vários deuses que são os deuses do território que foi ocupado pelos israelitas num certo período da história. Então, eles têm
produziram listas de oferendas. Tipo assim, olha, dia tal é dia de levar 5 novilhos, 3 medidas de trigo, um vinho, um vaso de azeite para Asherá no templo tal. Então você tem descrito assim, como é que os caras praticavam o culto deles, como é que eles falavam sobre Baal, o que eles falavam sobre Asherá, quem são esses caras? Que a Bíblia não fala, não tem interesse em falar isso, né? Certo. Mas os caras falavam porque eram os deuses deles e não eram vistos por demônios como eles. Eram povos, gente normal. Tipo assim, todo lugar do mundo você tem pessoas que são pessoas ruins, pessoas que são boas, pessoas que querem dar ordem à bagunça, pessoas que querem bagunçar, certo? Certo. Então, assim, não era porque às vezes fica essa mentalidade também de que a gente meio que compra demais a retórica de um lado da história. Se eu pedir para um corintiano falar sobre palmeirense, você vai ter um certo lado, né? E o contrário, não dá para entender. Você quer entender o que é um palmeirense? Você não vai perguntar para um corintiano. Exato. Você vai perguntar para o palmeirense, mas também não vai acreditar 100% do palmeirense porque ele vai exagerar. Aí você pergunta para o corintiano que vai falar os defeitos do palmeirense. Aí você pergunta para um cara que não tem nada a ver, porque às vezes ele vai te dar outra perspectiva. Você tem que ir triangulando, Claro. né? Para você ter uma visão mais neutra. A Bíblia, ela não tem interesse em ser neutro em relação aos povos que adoram outros deuses. Eles estão condenando. Claro. Então a imagem que vai aparecer ali é de que os povos ali, sei lá, de Moab, de Amon, que são territórios ali em volta, são tipo perversos. Mas são caras assim. Tem gente perversa em Israel, tem gente perversa cada fora um dela. cuidando dos seus interesses, né? Isso, e cada um fazendo o que acha que é o certo e no sentido religioso. Tem gente adorando Yahvé, tem gente adorando Baal, tem gente adorando Asherá. Beleza. E aí o Ugarit, você tem então esses caras adorando esses vários deuses. E aí a gente tem acesso, por meio desses textos, à mitologia, à parte das histórias mesmo. Então a gente sabe o que Baal fez, o que eles falavam sobre Baal. Porque Zeus, por exemplo, a gente sabe algumas histórias de que ele se transforma em um touro e engravida uma mulher. Tem a história lá de que ele derrota os titãs na guerra contra os titãs. A gente tem várias histórias sobre os deuses gregos, né? Agora, sobre Baal, a gente não tinha essas histórias até esses textos serem encontrados. E aí, em Ugarit, quais são os deuses? Qual que é a mitologia, por assim dizer, né? Você tem um deus primordial que chama El. E-L. El, que significa Deus. É a mesma, inclusive tem momentos na Bíblia em que você vai encontrar, se você ler no hebraico, você vai encontrar o termo El. A maioria do nome dos anjos termina em El, né? Isso. Gabriel. Isso. Miguel, Salatiel, Miguel. São nomes que são nomes teofóricos, né? O que é um nome teofórico? É um nome que ele porta o nome de um deus. Então, por exemplo, Rafael é El, ou Deus, cura. Tá. Aí você tem Gabriel, Deus, o homem forte de Deus, ou Deus é meu homem forte. Então essa partícula El. Como Deus, não tem aquele... Tem, quem é como Deus, tem esse mesmo, mas eu não lembro qual que é. Não é Miguel? Pode ser. Dá uma olhada Eu no acho que significado de anjo Miguel. Ou coloca quem é como Deus, quem como Deus. E você tem outros casos em que são nomes que têm o nome próprio de Deus. Então, por exemplo, Elias... esse tem os dois, inclusive. Elias é interessante, porque Elias é Eliarro. Eli é meu Deus, esse I no final é possessivo, né? Então é meu Deus, Yarro é o Javé. Então, meu Deus é Javé. Quem é como Deus? É o Miguel, né? Miguel. Então você tem, por exemplo, Itbaal, o rei da cidade de Tiro, de onde a Jezabel, das histórias da Bíblia. Sei. O pai da Jezabel, ele chamava Itbaal. Baal. Um nome teofórico, só que o deus que está nesse nome não é nem El, nem Yahweh ou Yahvé, é Baal. Entendi. Você tem Lipt Ishtar, que é um nome mesopotâmico. Ishtar é uma deusa, Lipt Ishtar é um nome teofórico que carrega o nome dessa deusa. Por aí vai. É muito comum esse tipo de coisa, você dar um nome na antiguidade relacionado ao deus, né? Apolodoro, no grego, é o presente de Apolo. Heracles, que é o Hércules, né? É a glória de Hera, que é uma deusa. Então você tem é muito comum essa questão de nomes teofóricos. E aí em Ugarit você tem esses caras que adoram esses deuses, e a estrutura desses deuses é a seguinte: você tem vários deuses, você tem El, que é o primeiro, né? E você tem a esposa de El, que é Atirat, que é o que na Bíblia aparece como Asherá, ou como Azerá, né? Tem várias grafias, né? Mas você tem El e Asherá, é o pai e a mãe de todos os deuses. E aí você tem vários filhos
de El e Asherá, que são chamados de filhos de El, muitas vezes. Ou seja, os filhos de Deus, que é uma nomenclatura que a gente encontra na Bíblia também. Filhos de Deus, no Antigo Testamento, significa geralmente seres celestiais. Ah, é? É. Filhos de Isso Deus fica- como anjos e não como Isso. os humanos? O termo filhos de Deus, ele tem um sentido praticamente único, por muito tempo, de filhos de deuses. Tipo assim, filho de peixe, peixinho é. Sim. Filho de El, Elim, que seria o plural, né? Então, deuses são. Então, você tem essa forma de falar dos deuses coletivamente, que é filhos dos deuses. No caso de Ugarit, você tem os filhos de El. Tá. Ou filhos de Atirat, filhos da Sagrada, que é uma referência a Atirat, né? Essa deusa. Um desses filhos é Baal, que não é filho direto exatamente de El, porque ele é filho de Dagon, que é outro deus que também aparece na Bíblia. Mas você tem esses essa categoria filhos de El, ela inclui esses deuses, são Anat, vários outros deuses. Você tem Shapash, que é a deusa Sol. Você tem Yari, que é o deus Lua, que é meio que invertido, né, nos gêneros em relação ao português. Você tem Shalim e Shahar, que são a aurora e o amanhecer, né? Não, a aurora e o entardecer, né, e o crepúsculo. E por aí vai. Então você tem esses vários deuses que são os filhos desses pais, certo? É uma estrutura familiar mesmo. E dentro dessa estrutura familiar, você tem também os funcionários da família. Porque a casa da pessoa, na antiguidade, ela incorporava os funcionários. Então é tipo assim, estava integrado, o cara que era o administrador da casa, o cara que era o mensageiro, o cara que era um segurança, o exército, a proteção particular de uma família, era tipo a casa do cara, né? É como no Guerra dos Tronos, você tem, sei lá, a casa Stark, você tem a parte realmente que é a nobreza da coisa, mas você tem os servos daquela turma que também estão dentro, né, incorporados na estrutura de poder ali da casa Stark. Beleza. E aí, dentro dessa grande família de deuses expandida, que inclui funcionários, você tem os mensageiros, que são em ugarítico. O ugarítico é uma língua muito próxima do hebraico, né? São línguas semíticas. E quando você passa isso para o nosso alfabeto, ficaria as letras MLK. MLK. Que é exatamente a transliteração, né, a mudança para as letras do alfabeto latino do malar hebraico. Então, assim, a palavra para mensageiros em ugarítico é a mesma em hebraico e ugarítico. Tá. Então, os ugaríticos falavam em mensageiros, que eram deuses, só que são deuses menores na hierarquia, né? E eles tinham esse papel de levar mensagem, de servir como embaixadores. Eram deuses coisas do mais tipo. próximos dos humanos. Isso, fazer esse meio de campo, né? Os intermediários. Mas eles são deuses. Eles são chamados de Elim, né? Que são deuses, são chamados de filhos de Deus, e por aí vai. E você tem o exército dos deuses também, que são as hostes, né? Que isso aparece na Bíblia também, Senhor dos Exércitos. Esse título é um título que também remete a essa ideia de que você tem esses vários seres celestiais, que são seres menores, mas no contexto de Ugarit são chamados de deuses, só que são deuses menores. Porque o que acontece? Hoje, como a gente está numa cultura monoteísta por muitos anos, né, séculos, milênios, porque o cristianismo prevaleceu na cultura ocidental, sei lá, desde o quarto século, pelo menos, nos tempos do Império Romano, quando a gente fala a palavra Deus, a gente entende onipotente, onisciente, onipresente, criador, não tem ninguém acima. E qualquer coisa que não seja isso não pode se chamar de Deus. Tem que se chamar de, sei lá, de anjo. Então. Mas essa é uma classificação que é arbitrária. Tipo assim, a palavra ela pode restringir o significado ou ampliar, sem mudar nada na realidade. Né? Uma coisa que antes você chamava de Deus, você para de chamar, mas a coisa não mudou. Então a referência nos textos ugaríticos aos mensageiros é a mesma referência na Bíblia aos anjos. Então a gente começa a entender, tipo assim, a religião ali em torno de Israel e Judá não é tão diferente na sua categorização, na sua forma de pensar sobre os deuses.